Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar de Botafogo e Maringá, né? Maringá e Botafogo lá no interior paranaense. O Belo trouxe um ponto contra uma das melhores equipes aí dessa Série C. Botafogo jogando fora de casa, conseguiu esse empate que teve um gosto ali um pouco amargo, né? Pelo contexto do jogo, daria até para o Botafogo ter tido uma sorte melhor ou uma competência maior também para trazer os 3 pontos de lá. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Deixa o like nesse vídeo, super importante essa moral aqui, tá certo? Bom, vamos lá, né? Como eu falei aqui na introdução, foi um ponto que, se a gente pegar isoladamente, pô, você vai jogar contra o Maringá fora de casa, traz um ponto. Ótimo. Ótimo resultado, né? O Maringá, salvo engano, ele tinha vencido os outros 2 jogos como mandante. Inclusive, esses 2 jogos até com jogadores a menos. Um deles, né, contra o Confiança, ele teve jogador a menos e conseguiu virar, enfim. É um time que é muito forte jogando dentro de casa, é um time muito forte no geral, tá? Eu digo que o Maringá foi o melhor time que o Botafogo enfrentou na temporada. Claro, tirando o Flamengo. Mas entre estadual e Série C, foi o time mais forte, né, que o Botafogo enfrentou, e jogando fora de casa, um estádio até com um bom público, né, lá na cidade de Maringá. Então era um adversário complicado, que eu esperava até uma derrota. Assim. O ponto, para mim, foi melhor do que a expectativa. Assim, eu não esperava que o Botafogo fosse pontuar lá, mas o Botafogo melhorou, né? Sobretudo das últimas 2 partidas. Essa semana com o Márcio Fernandes teve alguma evolução. Tem coisas que dá para perceber que são coisas do próprio Márcio, mas tem coisas que claramente foram da entrega dos jogadores, né? Hoje a gente viu um Botafogo muito mais atento, Botafogo não deixando o adversário ter espaço. Eu acho que o Botafogo, os jogadores sobretudo, né, tinham uma consciência que para jogar com o Maringá fora de casa, não daria para ter a moleza, sobretudo na marcação que teve nos jogos contra Guarani e Floresta, né? Então foi um time que de fato foi atento às linhas de marcação. Aconteceu algo muito parecido do que aconteceu no jogo contra o Flamengo, né? Aquela boa atuação defensiva se repetiu em boa parte do jogo de hoje. A gente viu um primeiro tempo onde o Maringá, que é um time muito ofensivo, tá? Não conseguiu entrar muito na área do Botafogo. O Maringá teve que explorar chutes de fora da área, por exemplo, porque não estava encontrando espaços. Então o Botafogo marcou bem, né, no primeiro tempo. E ao mesmo tempo o Botafogo jogava, né? O Botafogo, sobretudo ali aproveitando contra-ataques, né? É um time que joga numa linha muito alta, o Maringá, e ele dá essa oportunidade para o adversário. O Maringá é curioso, né? Porque ele tem o melhor ataque da Série C, ele tem 11 gols, ele tinha uma média de 2 gols por partida até esse jogo contra o Botafogo, né? Mas ele tinha tomado 8 gols, né? Então é um time que joga bastante, mas também deixa jogar. E no primeiro tempo, à medida que o Botafogo conseguiu anular em grande parte o ímpeto ofensivo da equipe adversária, o Botafogo conseguiu jogar também, né? E poderia até ter feito mais de um gol, né? Sim, Botafogo deixou de matar a partida no primeiro tempo, porque o Botafogo criou mais oportunidades, né? Teve o gol ali na jogada que sai pela direita, né? Guilherme Santos, o Denilson tenta finalizar, não pega muito bem, e o Rodrigo Alves completa para o fundo do gol. Né? Teve esse lance, mas o Botafogo poderia até ter feito um gol antes e até depois ter ampliado. Enfim, foi um time que deu muito espaço, né, para o Botafogo. O Botafogo conseguiu encontrar brechas ali para atacar o Maringá no primeiro tempo. E assim, a gente viu um Botafogo também muito mais ofensivamente, com os jogadores também se aproximando mais uns dos outros, né? Sobretudo o quarteto ofensivo, né? Silvinho, Rodrigo Alves, o Denilson hoje,
que foi mantido no time titular, né? O Henrique Dourado ficou no banco. E até acho que o Denilson tem que ser titular, tá? Assim, eu vi muita gente reclamando da ausência do Dourado. Até achei que na parte final do jogo, talvez ele pudesse entrar ali para dar um gás, né? Mas o Denilson é um jogador muito importante, porque hoje a gente teve muita aproximação, por exemplo, dos jogadores de frente, em alguns lances, né, de ataque, muito porque o Denilson fez muito bem o pivô. Né? O Denilson protegeu muito a bola em muitos momentos, e à medida que o Denilson segura a bola, você, além de deixar a atenção da marcação nele, dá tempo de muitos jogadores também se aproximarem do lance, né? Então, o que eu vi de diferente do Botafogo com esse Botafogo aí na estreia do Márcio Fernandes foi isso. Utilizando muito o Denilson para segurar a bola no ataque. Algo que eu não lembro o Botafogo fazendo isso com o Zago, nem quando ele usava o Dourado e nem quando o Denilson foi titular. Então foi algo que eu gostei, tá? Assim, é um pouco o que o Botafogo fazia com o Jô, por exemplo, no passado, né? O Jô também é um jogador forte, enfim, protege bem a bola, consegue jogar fora da área, né? Não é aquele atacante que só serve para empurrar a bola para o fundo da rede. E para a Série C, esse tipo de jogo é muito importante. É um futebol mais rústico, né? Ali você joga a bola no grandalhão, ele segura os zagueiros, protege, espera os companheiros se aproximarem ou cava uma falta, né? Tenta o giro e cava uma falta. O Denilson conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Mas é uma maneira de você chegar mais rápido ao ataque, né? Quando você tem a bola, por exemplo. Porque às vezes quando você joga só de forma reativa, você depende muito de roubar essa bola rápido e jogar em velocidade. Botafogo não. Botafogo, quando tava com a bola e tentava ali propor alguma coisa, tentava de fato essa ligação direta ali com o Denilson, até porque as linhas eram muito altas, né, do adversário, então o Denilson recebia essa bola, segurava e esperava a aproximação dos companheiros. Então acho que isso foi algo bem positivo, tá? Do que eu vi hoje aí de novidade do Márcio Fernandes. Então, um primeiro tempo que o Botafogo não aproveitou. E aí no segundo tempo, na verdade aproveitou, né? Fez 1-0, mas não aproveitou para matar o jogo, porque o time estava seguro defensivamente e ofensivamente com o adversário dando muitas brechas, né? Fez um, não fez o segundo. E aí no segundo tempo, o que seria natural, né? O Botafogo se defendeu. Foi se defender e aí eu acho que se defendeu demais, tá? Assim, eu acho que foi um time extremamente defensivo. Nem acho que o Botafogo não quis ter a bola, não quis sair. Eu acho que de fato o Botafogo não conseguiu. Eu acho que tem uma questão física, que até o próprio Zago falou, né? Após a saída dele no Botafogo, que é um time que não é acostumado a treinar forte. E a gente lembra do time do Bussi, né? Que era um time que no segundo tempo caía muito o aspecto físico. E se a gente pegar de fato a história do Botafogo no ano, seja com o Bussi, seja com o Zago, o Botafogo tem uma dificuldade maior, né, no segundo tempo. Sobretudo quando é o Botafogo que tem uma certa vantagem no placar, né? Muitas vezes, como foi contra Guarani e Floresta, os adversários estavam na frente do placar, então o Botafogo até conseguia ficar um pouco mais com a bola. Mas quando é o inverso, né, o adversário procurando o gol, o Botafogo de fato não consegue controlar o jogo. Então o Maringá martelou, o Botafogo até estava marcando bem, numa linha média e numa linha baixa muitas vezes, mas eu acho que de forma compactada, o Botafogo não deu tanto espaço como deu nos jogos contra Guarani e Floresta, e o time conseguiu segurar e ali tomou um gol ali num escanteio, né, um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o jogador do Maringá que fez o gol, né? Antes até o Michael tinha feito uma defesa super difícil. Então é um jogo que, no final das contas, é um placar justo, porque o Botafogo no primeiro tempo poderia ter feito até 2-0, mas no segundo tempo o Maringá poderia ter feito 2-1. Né? O Maringá criou para isso. E aí o Botafogo não teve essa válvula de escape, né? Aí o Márcio Fernandes botou o Rafinha, assim, eu não sei o que os treinadores insistem no Rafinha. O Rafinha até saiu machucado, né? Não sabemos aí a gravidade da lesão. Mas aí o Botafogo, até quando conseguiu sair, o Botafogo errou demais.
né? Em alguns momentos que o Botafogo tinha a bola, aí foi muito erro técnico, assim. E aí junta com o cansaço, né? Assim, um jogador de Série C cansado, ele tende a errar mais, né? Então, de fato, essa questão física do Botafogo, sobretudo no segundo tempo, né? O time ele não consegue igualar o adversário ou ser superior ao adversário, né? Então eu acho que isso acabou de fato fazendo o Botafogo no segundo tempo tendo que sofrer mais, tendo que se defender mais e tomou um gol que não foi o ideal. Claro que seria imprescindível, né, uma vitória para inclusive recuperar a pontuação do jogo contra o Floresta e até o jogo contra o Guarani, né? Você não pontuar contra Floresta e Guarani pode fazer muita diferença lá na frente. Então, vencer hoje meio que compensaria esses dois tropeços, né? Porque tudo bem, perde do Guarani lá, mas ganha do Floresta aqui seria placares aceitáveis, né? Mas aí na medida que você perde os dois jogos, você vai ter que buscar pontos improváveis fora de casa. E esse jogo era um jogo que deu a oportunidade do Botafogo até conseguir os 3 pontos, mas no final das contas ficou justo pelo que foi o jogo esse empate em 1-1. Então vamos lá, né? A gente teve jogadores se entregando mais, claro que ficou muito claro a questão do Zago, né? Os jogadores não compraram a ideia dele e não corriam por ele, né? E a medida na Série C, e assim, eu nem estou dizendo que os jogadores entregaram os últimos jogos e tudo mais, mas na Série C, se você é tão equilibrado, se você diminui um pouquinho a intensidade ou a atenção, cara, o adversário aproveita. Seja ele o Floresta, o Guarani ou o Maringá. Então, Série C é muito de uma questão física, de uma questão de atenção, né? De uma questão de saber se defender bem, de não dar espaço para o adversário. E à medida que o Botafogo entrou nos jogos ali recentes sem conseguir apresentar isso dentro de campo, seja porque o Zago cobrava demais nos treinos e os jogadores chegavam mortos em campo, ou porque os jogadores já estavam insatisfeitos, aí os jogadores não corriam da maneira que deveriam correr, enfim. Não sei exatamente qual dos dois pesou mais, mas claro que tinha algum desses aspectos. O Botafogo conseguiu ser batido por dois times frágeis. E ao ponto que o Botafogo voltou a ser competitivo, e era um jogo que claramente o Botafogo tinha que ter uma atenção maior, uma entrega maior, porque era um adversário muito difícil de se enfrentar, que é o Maringá, que está vivo, por exemplo, na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, empatou em casa, um jogo que ele foi prejudicado, poderia ter vencido, e vai chegar em Minas Gerais com chances de classificação, né? Então, nesse aspecto, foi um desempenho satisfatório para uma primeira semana do Márcio Fernandes. Como eu disse, eu já consigo enxergar alguma evolução ofensiva, eu já consigo enxergar um time que tem alguma ideia ali quando chega no ataque, tá? O Botafogo consegue... Hoje eu consegui perceber mais um time com ideias ofensivas, mesmo que a execução em muitos momentos não tenha sido perfeita. E defensivamente o time se compactou melhor, se defendeu melhor, mas também tinha defendido melhor contra o Flamengo, né? E depois os jogadores não conseguiram manter, né? A gente teve hoje, por exemplo, o Lomar voltando, que eu acho que de fato tem que ser ele com o Renier, né? A dupla de zaga titular. Eu acho que nem acho uma dupla perfeita, nem acho muito melhores que o Marcelo Augusto, os dois, mas eu acho que é uma dupla que já se conhece, vem desde o ano passado e nesse momento é fazer o básico. Então, basicamente a única mudança, né, até no desenho do time, foi esse, né? Assim, na verdade, no desenho do time não mudou nada. Na escalação que mudou, né? O Lomar pelo Marcelo Augusto foi a única alteração do time base titular do Zago, né? De resto foi igual, 4 atacantes, né? Com o Guilherme Santos fazendo a questão do meio de campo, enfim. Também não tem muita solução para isso, né? A única solução que eu consigo enxergar, por exemplo, é talvez você jogando com o Dourado e Denilson, né? Com o Denilson um pouco mais recuado, enfim. Mas aí também não é simples, né? Você formar um time ali com basicamente 2 centroavantes. Então, para esse primeiro momento, o Márcio Fernandes fez o básico, o time deu aquele gás, né? Também vem um novo treinador, os jogadores querem mostrar serviço. Então, em geral, tem aquele anímico, né? Que se melhora
na semana da chegada do treinador. Vamos ver se isso se mantém, né? E isso tem que se manter com evolução dentro de campo. Né? Hoje o Botafogo já deu sinais de melhora, mas claro, é preciso muito mais para ficar no G8, tá? É uma Série C muito equilibrada, a gente vê muitos times com a capacidade de estar dentro desse G8, times crescendo na competição, o Náutico, por exemplo, crescendo nas últimas rodadas, São Bernardo também, enfim, times evoluindo, e o Botafogo vai terminar essa rodada ali mais ou menos a 3 pontos, né, do G8. É uma distância aceitável, acho que o Botafogo não pode ficar até a janela abrir, na pior das hipóteses, ficar de fato a 3 pontos do G8, porque se distanciar muito, a coisa está muito equilibrada. E para você tirar depois, não vai ser tão simples. Então, é o Botafogo continuar pontuando, tem uma sequência que dá, tá, para você conseguir pontos importantes, porque você tem Retrô e Caxias em casa. E entre esses jogos você tem o Figueirense fora. O Figueirense que nesse momento que eu estou gravando é o único time que não venceu. Né? O Retrô também está na parte de baixo. O Caxias é um bom time, mas é um time que é muito mais forte em casa do que fora. Então dá para o Botafogo conseguir ali pelo menos 7 pontos nesses 3 jogos. E aí, com 7 pontos em 9 disputados, ou até 6, vamos colocar assim, o Botafogo ou tá no G8 ou vai estar muito perto dele, aí a janela já vai estar para abrir, e aí você consegue de fato trazer peças ali que o Botafogo precisa para dar uma melhorada para a sequência da temporada. Mas muito se fala da janela, mas o time vai ter que melhorar com esses jogadores aí também, viu? Se garantir só em janela, não é nada seguro. Acho que a janela vai ajudar o Botafogo a ser um pouco mais forte, mas quem tá aí é essa base aí que vai levar o Botafogo a alguma coisa. Você pode ter jogadores ali, uma peça ou outra que encaixe bem em determinados setores, mas a base é essa. O Botafogo vai depender muito que o Márcio Fernandes potencialize vários desses jogadores para o Botafogo de fato brigar por G8 e no segundo momento brigar por classificação. Classificação para a Série B, né? O acesso. Bom, então é isso. Análise feita. Você que está aí, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que você achou de Maringá 1, Botafogo 1.